Ouça agora uma palavra de fé e ousadia para o seu coração, com o reverendo Roberto Barnabé. A palavra de Deus é viva e poderosa. Mesmo que ainda tenhamos dificuldades com o coração muitas vezes pesarosos, com os nossos corações um pouco empedrados, mesmo assim, a palavra de Deus é um martelo que esmiuça a pedra. Ela é poderosa. Eu quero que você pegue a sua espada, Ezequiel capítulo 37, glória a Deus. Ezequiel capítulo 37, a partir do versículo 1, nós vamos ler até o verso de número 14. Esse texto tem uma narrativa tão poderosa que hoje nós podemos tomar posse. Ezequiel 37, a partir do versículo 1, você achou? Diga amém. É tão poderosa essa narrativa, eu quero que você tome posse em nome de Jesus. A visão de um vale de ossos secos. Veio sobre mim a mão do Senhor, e o Senhor me levou em espírito e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos. E me fez andar ao redor deles, e eis que eram muito numerosos sobre a face do vale, e estavam sequíssimos. E me disse: filho do homem, poderão viver estes ossos? E eu disse: Senhor Jeová, tu sabes. Então me disse: profetiza sobre estes ossos, dize-lhes: ossos secos, ouvi a palavra de quem, irmãos? Glória a Deus. Assim diz o Senhor Jeová a estes ossos: eis que farei entrar em vós o espírito e vivereis, e porei nervos sobre vós, e farei crescer carne sobre vós, e sobre vós estenderei pele, e porei em vós o espírito e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei como se me deu ordem, e houve um ruído enquanto eu profetizava, eis que se fez um ruído enquanto eu profetizava, um rebuliço, e os ossos se ajuntaram, cada osso ao seu osso. E olhei, eis que vieram nervos sobre eles, e cresceram a carne, estenderam-se pele sobre eles por cima, mas não havia neles o que, irmãos? Espírito. E ele me disse: profetiza ao Espírito, profetiza, ó filho do homem, e dize ao Espírito: assim diz o Senhor Jeová, vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos, para que vivam. Profetizei como me deu ordem, então o Espírito entrou neles, e viveram e se puseram em pé, um exército grande em extremo. Então me disse: filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Eis que dize: os nossos ossos se secaram, e pereceu a nossa esperança. Nós estamos cortados. Portanto profetiza e dize-lhes: assim diz o Senhor Jeová, eis que eu abrirei as vossas sepulturas, e farei sair das vossas sepulturas, ó povo meu, e vos trarei a terra de Israel. E sabereis que eu sou o Senhor, quando eu abrir as vossas sepulturas, e vos fizer sair das vossas sepulturas, ó povo meu. E porei em vós o meu espírito, e vivereis, e vos porei na vossa terra, e sabereis que eu, o Senhor, disse isso e o fiz, diz o Senhor. Amém. Você pode se assentar. Aleluia. Se você puder ficar com a Bíblia aberta. Quando nós olhamos para esse texto, nós temos que analisar o contexto da situação que o povo se encontrava. Muitas vezes nós recebemos um castigo pelo reflexo ou por uma condução de não obedecermos. Israel havia se acostumado com Deus, mas não obedecia a Deus.
O povo de Israel sabia dos perigos, mas se envolveu com tudo que era errado. O povo estava vivendo em idolatria, não obedecia mais às leis do Senhor. E além do mais, os próprios profetas, sacerdotes, também se envolveram com mentiras, se envolveram com falsos deuses. E foi anunciado pelo profeta Jeremias, que veio antes de Ezequiel, a respeito da queda. Mas o povo achou que isso não iria acontecer. E quando aconteceu do povo ser invadido por Nabucodonosor, o reino da Babilônia entrou em Judá e tomou o povo de Deus. E o povo de Deus começou a sofrer. O povo de Deus começa a ter terrivelmente as dores do cativeiro. E quem profetiza nesse tempo do cativeiro é o profeta Ezequiel. O Senhor é aquele que fortalece, o seu nome. O Senhor é a força. Ezequiel profetiza num tempo calamitoso, difícil, porque o povo viveria 70 anos distante da sua terra. E a nação sofreu 2 deportações. E lá estava Ezequiel profetizando. Por causa da desobediência, de largar a lei de Deus, o povo estava desfrutando de um amargor tão grande, de sofrimento tão terrível, que já havia um provérbio entre eles que se dizia que os nossos ossos secaram, a nossa vida se acabou. E essa visão que Ezequiel tem é em revelação o que Deus pode fazer. Porque ainda que aparentemente as coisas estejam acabadas, terminadas, destruídas, para Deus nada é impossível. Amém, igreja? Eu quero que você saiba disso. Ainda que os seus olhos vejam, ainda que você possa constatar, ainda que você possa apalpar e ver, não tem jeito, nada é impossível para aquele que tem todo o poder nos céus e na terra, aquele que vai à frente da sua igreja e diz: eis que estou convosco até a consumação dos séculos. O povo estava sofrendo porque já não tinha mais a terra aonde tinha o templo da adoração. A sua terra natal estava distante a 800 quilômetros. E a palavra foi essa: embora vocês estando longe de vosso templo, o Senhor está convosco, porque Deus não trabalha numa fixação geográfica. Deus é o Deus do planeta, Deus é o Deus do universo. Deus está aonde uma voz solícita, aonde um clamor sincero, aonde uma alma realmente ela despojada diante do Eterno, Deus ouve qualquer voz suplicante diante dele e atende. Ainda que o cativeiro fosse o pior lugar de se viver, que o cativeiro fosse a pior terra de se pisar, ainda que o cativeiro representasse até um inferno na terra, a Bíblia diz que o povo clamou ao Deus dos céus e ao Deus da terra, o Deus dos mares, o Deus desse universo. Você está entendendo essa palavra? Você está entendendo que Deus está falando contigo? Não importa onde você esteja, não importa a terra que você esteja pisando, se há um clamor, se há realmente uma voz sincera, uma voz despojada diante do altar de Deus,
Deus atende a voz do seu povo, Deus ouve, Deus acode e Deus resgata a sua igreja. Você pode aplaudir o nome do Senhor. Glória a Deus. Aleluia. A tristeza era muito grande do povo. A dor era muito grande. Mas Deus nunca havia abandonado o seu povo, embora o Senhor sentiu o abandono do seu povo por ele. O povo havia abandonado o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, mas ele nunca havia abandonado o seu povo. Deus permitiu que a Babilônia fosse uma nação para trabalhar de forma educativa, e ainda que fosse difícil, para que seu povo enxergasse: toda rebelião tem um preço, toda desobediência tem um preço, toda atitude que você confronta a Deus, que você renega, que você rejeita a sua palavra, tem um preço. E o povo estava passando por isso por causa da decisão errada. Mas lá estava. Não existe profecia se não tem a voz de Deus na boca do profeta. Não existe profecia se não tem a voz de Deus na boca do profeta. É essa a palavra de Deus para a sua vida. Se tem a voz de Deus na boca desse profeta, você pode ter certeza que essa é a profecia de Deus, é a mensagem de Deus. E uma das coisas que nós precisamos enxergar, irmãos, que podemos aplicar na nossa vida, é a realidade. É a realidade das situações. O versículo de número 2 fala sobre isso. E me fez andar ao redor deles. E diz o texto: e eis que eram muito numerosos sobre a face do vale. E estava o que, irmãos? Às vezes, ainda quando tem a probabilidade de nós fazermos, Deus não faz. Se você acha que tem que fazer, Marcelo, Deus não vai fazer. Se você acha, pastor Júlio, que vai fazer, Deus não vai fazer. Deus só vai fazer quando a probabilidade é 0% de você fazer, Itaci. E ele te leva a um campo de constatação. Deus te leva a um campo de constatação e confrontação da realidade. É duro, irmãos, é muito duro quando você vê que as suas possibilidades se esvaíram. Deus, nessa dimensão de arrebatamento de Ezequiel, ele vai ao vale de ossos secos, e parece que houve uma batalha muito grande ali, e ali tinha tantos ossos que eram muito numerosos, não dava para saber, mas eram uma multidão de ossos. E só não bastasse ele ver que eram ossos, que não tinha possibilidade de vida, Deus fala com ele: olha, eu quero que você ande no meio dos ossos. Ele andou no meio dos ossos e me fez andar ao redor deles, e eis que eram muito numerosos. E é a prova de que não tem agora possibilidade nenhuma de vida. Se não bastasse a constatação de que estavam realmente sem vida, ele ainda diz: eram ossos sequíssimos. Tira a possibilidade de qualquer condição de reviverem.
Eu estava pensando muito sobre isso, sobre nossas vidas. Estava pensando sobre esse evangelho que pregamos, dessa fé que vivemos. Irmãos, Deus, Ele não vai nos tirar dessa realidade de constatação todos os dias. Ele vai nos levar. Nós vamos andar, nós vamos ver coisas fenomenais. Nós vamos chegar a um ponto de pessoas dizerem assim: olha, o médico disse que não tem jeito. E Deus falar: vai lá e profetiza. Mas Senhor, não tem jeito. É por isso que eu estou te mandando lá, porque a minha palavra vai entrar na sua boca. E a profecia que sai da sua boca será a minha voz através de você. Diante dessa visão, nós também encontramos todos os dias o vale de ossos secos, em algumas casas, em algumas ruas, na vida de alguns irmãos. São condições que não tem probabilidade, pessoas que perderam a esperança, pessoas que perderam a fé, pessoas que perderam o ânimo, pessoas que não querem mais viver, estão vivendo só porque estão vivas, única razão. Mas na verdade, também são ossos secos, no sentido da vida, no sentido da relação com tudo à sua volta. Assim estava o povo de Israel. Deus usa Ezequiel para ele constatar: ver, está todo mundo sem esperança, está todo mundo sem fé, ninguém tem mais para onde recorrer. Eles estavam realmente sem saber o que fazer. E essa constatação leva Ezequiel a uma condição. Porque Deus pergunta: filho do homem, poderão reviver esses ossos? Escute uma coisa que eu vou te falar. Escuta, pastores, líderes dessa casa. Quem faz a obra é o Espírito Santo. Escutem, pastores, obreiros, líderes, membros. Quem faz a obra é o Espírito Santo. Mesmo você vendo que não há possibilidade, mesmo você vendo que não há probabilidade, mesmo você vendo que não tem jeito, mesmo você vendo, nunca descreia do poder de Deus. Nunca tenha descrença a respeito de quem é Deus, do que Ele pode fazer, realizar. Ele pode tudo. Agindo Deus, e o profeta automaticamente, sabendo da situação, que se fosse por uma visão humana, por uma lógica humana, por uma conferência humana, ele dizia: Senhor, aqui não tem jeito mais. Mas ele, sabendo quem era Deus, falou: tu sabes. Como se dissesse: se tu queres, tudo pode acontecer. Eu quero que você entenda isso em nome de Jesus. Às vezes nos deparamos com situações de desemprego, problema na empresa, problema na família, problema, situações relacionada à enfermidade, às vezes sem sonhos, sem esperança. E o Espírito Santo está falando agora com você. Você crê que esses ossos podem reviver? Você crê que tudo que está agora à sua volta, com aspecto de morto, com visão esquelética, de coisas que não têm vida, e muita gente está olhando para você e dizendo assim: agora ele está cercado
de coisas mortas. Mas o Espírito está perguntando a você agora: você crê que Deus pode fazer reviver todos os teus sonhos, todos esses projetos, todas as tuas causas? Hoje você crê nisso? Você pode aplaudir o Senhor? Aleluia, eu creio também. Eu entendo que às vezes é necessário realmente nós constatarmos: ó, não tem jeito, acabou, agora a glória, o poder é dele. Deus, ele pode todas as coisas. O profeta sabia disso, e a palavra foi essa ao profeta. Então, eu quero que você profetize. Eu quero, irmãos, falar aqui a respeito do poder profético. Olha, não se limite a profetizar. Suas palavras têm verdadeiramente poder, porque o Espírito Santo está em você. O poder profético para anular, para desfazer desgraças. O poder profético para ressuscitar, para trazer e dar vida àquilo que não tem vida. O poder profético dentro de casa, no trabalho. O poder profético sobre o coração, sobre causas, sobre problemas. O poder profético, a palavra liberada, a palavra da fé, a palavra revelada de Deus sobre as causas, sobre as situações. Deus entrando com providência, Deus ouvindo a oração, e palavras sendo ministradas sobre monturo de desgraça, sobre terrores que se levantam, palavras sendo quebradas agora e anuladas todos os sofismas de Satanás, palavra anulando, rejeitando toda e qualquer maldição. Ainda que aquilo fosse um provérbio, ainda que aquilo fosse algo costumeiro do povo, Deus disse para Ezequiel: profetiza, filho do homem, sobre todos esses ossos. Profetiza, porque muitas das vezes, e eu quero explicar isso aqui daqui a pouco, nós queremos que Deus faça como nós queremos. Mas o agir e o efetuar é de Deus. O que a nós é reservado, é dado, é o poder profético. Profetiza, fala, pregue, ore, dê mensagens proféticas, dê anúncio de Deus, fale das Escrituras, bata, use a sua voz. Declara sobre os monturos, sobre miséria, sobre desgraça, sobre qualquer circunstância. Profetize. Você foi chamado para profetizar. Deus nos chamou para profetizar. Profetiza. Profetiza onde estiver andando, aonde estiver passando, aonde estiver tocando, aonde seus olhos estiverem vendo. O que você estiver ouvindo, profetiza, profetiza, encha o ambiente de um ambiente profético. A glória do Senhor vai dominar esse lugar. Tem coisas que só um visionário profético consegue ver. Nem todos vão ver o que você vê profeticamente. As pessoas querem ficar na constatação de que não tem jeito. E Deus está falando: profetiza. Profetiza. Deus está falando: igreja, profetiza. Pregue, anuncie, fale. Abra o teu Facebook, profetizando, rasgando. Que o seu dia seja um começo de dia profético, abrindo, rasgando os céus, declaração profética, quebrando e desfazendo toda algema, toda a cadeia do diabo, declarando vitória, declarando conquista. É agora um ano da tua bênção, é a declaração.
Alaxarabachou. Isso não significa que nós não vamos andar no meio dos ossos. Porque algumas pessoas pensam que para profetizar tem que estar no patamar, tem que estar numa condição. Mentira teológica. Ezequiel profetizou no meio do vale de ossos secos. Aonde que é para profetizar? Qualquer lugar. E principalmente quando está difícil, quando está em tempo de não ter vida. Está difícil, pastor. O senhor não sabe. Eu sei, você está profetizando. Mas pastor, estou assim, estou assado. É justamente nesses lugares que Deus quer juntar cada osso no seu osso. Ele quer dar vida ao que está com aspecto de morte. Você pode aplaudir o Eterno? Ele quer dar vida. Profetiza, 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 sem parar. Sem parar, meu irmão. É o poder profético sobre causas, situações. O profeta confiou em Deus. Tu sabes, se Deus mandou, eu vou profetizar. Às vezes achamos, irmãos, que temos que entender o que Deus vai fazer. É só você ler lá Isaías, e você vai perceber, capítulo 55, que a nossa mente é tão distante da mente de Deus. E a palavra é essa: profetiza sobre o vale de ossos secos, sobre causas, sobre situações perdidas, sobre coisas que estão com aspecto de morte. Profetiza, profetiza, profetiza. Aleluia, glória a Deus. O versículo 3, 4 e 7 fala sobre isso. Eu quero tocar num assunto aqui muito interessante nesse texto. Eu quero que você marque na sua Bíblia. Quero que você, por favor, deixe isso escrito. Eu escrevo na minha, porque de vez em vez eu preciso recorrer e me lembrar de que eu não estou só. Porque tem coisas que nós vamos ter que viver. Vamos ter que viver. Por isso profetizamos, que fazemos parte desse bojo profético. O versículo 8 nos relata algo muito especial na praticidade dos dias atuais. O versículo 8, o que diz? E olhei, e eis que vieram nervos sobre eles, e cresceu carne, estendeu-se a pele sobre eles por cima, mas não havia nele espírito. O final do versículo 7 também há uma ordem profética. E eis que se fez um reboliço, e ossos se ajuntaram, cada osso. Irmãos, guarde isso. Isso é muito importante. O valor dos acontecimentos do poder profético. Deus não vai trabalhar nada fora de ordem. Deus não é desordeiro. Deus é ordeiro. O projeto de Deus sempre vai acontecer dentro de uma visão de ordem. De ordem. O que acontece é que muitas vezes nós, precipitadamente, queremos que aconteça tudo assim, de uma forma logo rápida. Tem que ser instantâneo.
E a gente aprende com a palavra de Deus que cada coisa no seu tempo, cada coisa no seu devido lugar. O valor profético da palavra de Deus não vai andar na minha vida, na tua vida, de forma que crie confusão. Amém? Eu quero que você entenda isso muito tranquilamente. Quando nós declaramos que vivemos pela fé, é porque declaramos ao Senhor que nós dependemos dEle. Nós dependemos de Deus, amém, igreja? Às vezes você dá um passo aqui, mas você quer alcançar aquilo lá. Calma, cada coisa no seu devido tempo. Cada coisa tem a sua hora, tem o seu momento. Deus não vai atropelar nada, porque quando a obra for feita, não tem que voltar para reparar nada, porque a obra é perfeita. A obra é perfeita. E esses 2 versos nos revelam, dentro dessa visão, o aspecto dos acontecimentos na história do povo de Deus e na vida de Ezequiel. Isso pode ser tomado por nós como uma visão, como Deus realiza o seu querer na vida do seu povo, na vida da sua igreja. O profeta profetizou. Nós estamos aqui profetizando, pregando, orando. Estamos aqui louvando a Deus. Isso é profético, porque aqui está a presença de Deus. Agora, vamos analisar a ordem dos acontecimentos. Ele profetizou, e sobre aquele monturo de ossos se ouviu um ruído, um rebuliço, um barulho. E a Bíblia diz que cada osso no seu osso. Quer dizer, cada coisa no seu devido lugar. É isso aí. Veio tudo se encaixando. Tíbia, fêmur na bacia, tudo direitinho, cada osso no seu devido lugar. As coisas de Deus são assim. Você tem que estar entendendo cada passo dessa ação profética. Cada momento, cada osso no seu osso, cada coisa no seu tempo. Depois que os ossos se ajuntaram, ele profetizou para vir o quê? Nervos. Depois que os ossos vieram, profetiza agora, e vieram os nervos. Depois que ele viu que os nervos chegaram, profetiza agora para que venha a carne. E depois que veio a carne, profetiza, aí veio pele. E agora que veio pele, então ele deveria profetizar para que a vida pudesse estar naqueles bonecos humanos. Profetiza para que haja vida. Eu quero que você entenda bem isso, porque às vezes achamos que Deus não está agindo, que Deus não está trabalhando, mas você não consegue identificar que a coisa está acontecendo no seu devido tempo, no seu devido prazo, está se encaixando perfeitamente, de maneira que não traz confusão, não traz perturbação para a alma. Cada osso no seu osso, e vem nervo, e vem agora carne, e então agora vem pele. Cada coisa
Amém, igreja? Tem momentos que a gente gostaria muito, mas fique na presença do Senhor com uma visão profética. Não, eu estou caminhando com essa visão e as coisas estão acontecendo no seu devido tempo, no seu devido lugar, e nada está fora da ordem, daquilo que é o melhor, daquilo que deve ser o que vai prevalecer para sempre. Essa visão profetiza, Ezequiel, profetiza. E veio então cada osso no seu osso, e veio nervos, e agora veio carne, e veio pele. Levanta sua mão aí, eu quero que você receba isso. Confie em Deus, confie. As coisas não estão fora do controle de Deus, não, mas estão vindo cada coisa no seu devido tempo. Nada vai acontecer para que depois você venha ter problemas, mas Deus está fazendo essa obra, e quando tudo acontecer, você vai estar muito feliz e abençoado. Você pode dizer amém? Você pode aplaudir o Senhor? Glória a Deus. O versículo 9, irmãos, fala a respeito do Espírito Santo. Eu quero encerrar falando sobre isso. O Espírito Santo é o nosso maior tesouro, é a nossa maior bênção. O Espírito Santo, ele é a vida na vida do crente. Sem o Espírito Santo nós estamos mortos. Estamos sem qualquer projeção diante de Deus. O texto diz bem claro. E ele me disse: profetiza ao Espírito, profetiza ao Filho do Homem. E diz ao Espírito: assim diz o Senhor Jeová, vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos para que vivam. O versículo 10 diz então: profetizei, ele deu ordem, então o Espírito entrou neles, e viveram e se puseram em pé um exército grande em extremo. Eu quero que você guarde isso no seu coração. Não adianta termos templos babilônicos suntuosos, termos igrejas palácio. Não adianta, irmãos, termos riquezas impressionáveis diante dos homens, mas se não tiver o Espírito de Deus, não tem vida. Não adianta nós nos colocarmos numa situação em que a presença de Deus não se faz permanente, não é a presença dominadora da nossa vida. O ser humano, ele pode ter tudo nessa vida, mas se ele não tiver o Espírito do Eterno, ele é morto para o Eterno. A vida só começa verdadeiramente quando temos o Espírito do Criador dentro de nós. Isso vem através da revelação da sua palavra, quando vivenciamos essa verdade dentro de nós. E não adianta ficarmos impressionados com templos, com construções, com edifícios, se ali não tem a presença do Espírito Santo. Olha, quando o Ezequiel profetizou, todas as coisas foram acontecendo. Mas agora, para aquele exército se tornar um exército que pudesse andar com as suas próprias perninhas, eles precisavam ter um Espírito neles. Às vezes, irmãos, não entendemos, mas se não tiver a absoluta presença do Espírito Santo, nós vamos ser como esses
que estavam aqui, um exército numeroso, mas porém sem vida. Sem vida. E aí elimina aquela questão da relação que o homem veio da evolução, né? Porque acaba com essa questão de desenvolvimento da célula, que veio também dessa mudança do homem, da origem do animal. Isso acaba, porque aqui é a prova que a vida vem de Deus. Deus deu a vida àqueles bonecos e eles passaram a andar, a falar. Eles passaram a ser pessoas, tivesse raciocínio, tivesse capacidade afetiva, volitiva. E às vezes fico pensando que se nós não tivermos o Espírito Santo, nós vamos ser, assim, uma comparação esdrúxula, mas é um monstro de Frankenstein. Um pedaço de carne aqui, um pedaço de outra coisa aqui, mas sem o Espírito. A ideia desse romance, né, de terror, depois tornou um traço de ficção científica, é revelar justamente que alguém pode ter vida, alguém pode ter vida ainda numa condição impossível. Olha, se as pessoas têm a capacidade de chegar a um ponto desse, quanto mais Deus, se a questão está na visão científica, numa visão que é simplesmente uma relação que o homem pode ter com uma coisa irreal, que provavelmente traz essa realidade. Se o ser humano pode trazer essa condição para refletirmos a respeito de termos vida sem condições de termos, que dirá Deus? Que dirá Deus? Eu quero dizer que Deus não é capaz só de trazer uma visão a nível cinematográfico de Spielberg, não. Mas que Deus pode trazer isso na realidade. Porque muitas vezes nós estamos vivendo uma vida só por viver. Sem o Espírito de Deus, a vida fica realmente sem graça, sem razão. Porque as perspectivas que as pessoas têm fora da relação com o Espírito Santo são todas elas projetadas em coisas efêmeras, em coisas passageiras. Sabe, irmãos, às vezes depositamos as nossas vidas em coisas tão brejeiras, em coisas tão mesquinhas. Mas quando a nossa vida está em Deus e nós sentimos isso, tudo mais importa, tudo mais é de valor. A nossa relação verdadeiramente no nível, no ambiente, em qualquer lugar que você vá, as pessoas sentem o Espírito de Deus em você. Sente a verdade, sente verdadeiramente você transpirando essa revelação divina. O profeta então precisou profetizar em relação àquela visão, mas se relacionando àquela nação, que eram pessoas que estavam vivendo só porque estavam vivas, mas estavam mortas nos seus sonhos, mortas nos seus ideais, mortas para a felicidade. Eles estavam ali no fracasso, sabe? Sobre uma condição já totalmente submergidos na desgraça, no desalento. Eu quero dizer essa noite, ainda que a tua alma esteja afundada sobre um atoleiro de miséria, eu quero colocar de uma ordem assim, tão impossível, ainda que você se veja tão mergulhado numa situação impossível, Deus está dizendo, Ele pode te dar vida. Ele pode te dar vida, te ressuscitar.
Profetiza, profetiza, profetiza. É tão importante quando nós estamos orando por alguém. É importante, irmão, nós estamos orando por alguém que está lá, desalentada, sem força. E nós estamos, Senhor, com o Teu Espírito. Nós não oramos assim. Senhor, põe a Tua palavra. Senhor, que entre, Senhor, agora o Teu reino naquele lar. Nós não oramos assim, irmãos. Nós estamos profetizando o Espírito do Criador para quebrar os vergões, as fortalezas na mente. Muitas vezes essas fortalezas vêm com pensamentos. Muitas vezes essas fortalezas estão com base em alguma crença filosófica. E as pessoas realmente têm a mente com dificuldade. Mas nós estamos profetizando, Senhor da vida, entra, sopra, Espírito, vem dos quatro cantos, assopra, Espírito. O profeta profetizou, então eu fiz como o Senhor me havia dito, como o Senhor havia dito, e o Senhor deu vida àqueles que estavam mortos. Agora todos se tornaram capazes de andar com as suas próprias pernas, de viverem. É tão bom quando a gente vê uma pessoa na presença de Deus que não depende mais de bengala, não depende mais de amuleto, não depende mais de ninguém. Ela já sabe buscar ao Senhor, ela já conhece, sabe quem é Deus. Passa todos os apertos que for, todo o sofrimento que for, mas firme está os seus pés, indo para a casa de Deus, buscar a presença do Eterno, porque quem tem o Espírito do Senhor sabe andar com as suas próprias pernas. Você anda com as suas próprias pernas. O Espírito Santo está conosco, irmãos. Eu quero deixar para vocês, mantenham uma mente profética. O tempo é um tempo de profetizar. Nunca se viu um tempo tão bom para profetizar como nesse tempo. Esse é o tempo. Quando, pastor? No vale de ossos secos. Tempo de coisas que não tem possibilidade. Tempo onde as pessoas não têm tido mais esperança. Tempo onde só se ouve choro, só se ouve grito, só se ouve pessoas desoladas. Esse é o tempo de você ir ao encontro do vale de ossos secos. Vai, profetiza, meu irmão, profetiza. Quem sabe você, saindo desse culto, você não tem uma grande empreitada da fé para realizar. Eu quero orar por você. Em nome de Jesus, eu quero que você se ponha de pé. Quero que você se ponha de pé. Porque nós vimos aqui para ouvir Deus falar. Se você puder, em nome de Jesus, você pode agora colocar essa situação. Eu quero falar com você mesmo, com você. Deus está falando no meu coração para eu te falar. Isso que está com aspecto de destruição é para que você veja a glória dele na sua vida. Se prepare, porque haverá rebuliço, haverá cada coisa acontecendo no seu devido tempo. Às vezes nós queremos, quem não tem aqui um propósito? Quem não tem aqui um desejo? Todos nós, irmãos. Mas Deus está falando, continue profetizando, que cada coisa vai acontecer no seu devido tempo. Levante a sua mão, vamos orar. Senhor, nós profetizamos nesta hora, e não importa o que esteja acontecendo, como foi ministrado nessa noite. Eu quero nessa noite ser um profeta, para que esse profetismo na vida do meu irmão venha começar
se ouvir ruídos de cada osso no seu osso, se ouvissem um movimento de nervo sobre os ossos, de carne, de pele e de espírito, Senhor. Pai, muda a sorte, transforma. Repreenda agora toda palavra contrária na vida do meu irmão, da minha irmã. Pai querido, eu quero orar, porque nós estamos diante de um grande desafio. É de nos mantermos como um profeta para profetizar. E as pessoas ainda que não creiam, creiam na tua obra que será realizada. Creiam no teu agir. Porque se alguns só conseguem enxergar com sinais, com maravilhas, assim seja, Senhor. Que assim se cumpra a tua palavra, realizando a tua vontade. Eu profetizo sobre cada vida, sobre cada alma, sobre essa igreja. Não temos medo de enfrentar as circunstâncias, não temos medo de andar e ver e constatar que nós não podemos fazer nada, mas temos fé para profetizar a mudança, a transformação. Eu profetizo sobre os lares, sobre as famílias, eu profetizo sobre a vida dos filhos, eu profetizo sobre a vida do marido, da esposa, dessa nação, dessa cidade. Eu profetizo causas, problemas, eu profetizo. Se levantem agora, o Espírito do Senhor está dando ordem para que tudo aquilo que esteja morto possa ser ressuscitado. Sonhos, projetos, oh Deus, que essa noite seja uma noite profética. Bacharabachou, bachurianda laias. Oh Senhor, eu profetizo sobre a vida desse irmão. Às vezes o diabo botou no teu coração até de você se suicidar. O diabo colocou na tua alma o desejo até de você morrer. Mas eu profetizo que você vai ser uma bênção e o seu testemunho vai ser para a glória de Deus. Eu profetizo que o seu testemunho, quando você pensou que nada ia dar certo, você vai vir dar o seu testemunho e vai dizer: eu profetizei sobre essa causa e Deus mudou a minha sorte. Oh Deus, eu profetizo nesse tempo, Senhor. Poderia citar tantas coisas, de alguém que está esperando, de alguém que está aguardando, de alguém que está, Senhor Deus, querendo fazer um negócio e nada acontece. Eu profetizo que isso vai acontecer. Cada osso no seu osso, cada nervo, cada carne e pele. E o tempo da vida, da força vai chegar de Deus fazer esse exército se tornar um exército vivo. São conclusões, são definições. Eu profetizo sobre a tua vida, em nome de Jesus. Você pode dizer amém? Diga assim: eu creio. Eu também profetizo sobre a tua vida, pastor, as bênçãos do Eterno. Você pode aplaudir. Aleluia.